Vandir, que prazer falar contigo. E você até comentou, né? O Brasil tentando cooptar ou pelo menos angariar apoio de outros países, né? Nessa cruzada contra o tarifaço americano. Foi a OMC, né? Teve o apoio, inclusive, formal de 40 países, mas sem o respaldo prático ou até mesmo estratégico desses parceiros. Queria entender um pouco da sua percepção, né? Tipo de posicionamento do Brasil indo à OMC, fazendo essas declarações, dando essas possibilidades até mesmo de fazer algo mais formal na Organização Mundial do Comércio. Pode ter algum tipo de efeito real ou é mais simbolismo no contexto atual, marcando uma posição, fincando uma bandeira, tomando uma atitude para tentar abrir um pouco as portas da Casa Branca? Felipe, prazer enorme estar aqui falando com você, sempre muito bom. Gosto das suas perguntas, você me faz pensar. Com relação à sua pergunta, eu não sei, para quem esteve nesse mundo por mais tempo e lembra do show do Chico Anísio, o Chico City, o Chico Anísio, o Zorra Total, etc., tinha um personagem que era o Linguiça, né? E que o Linguiça sempre era instado a fazer aquilo que o seu amigo mais esperto não queria fazer porque tinha medo das consequências, né? Então ele sempre falava assim: vai que é sua linguiça. E o linguiça voltava todo arrebentado, brigava com um cara muito maior, participava de um evento que disparavam ele de dentro de um canhão. É exatamente o que está acontecendo. Tanto os BRICS como os países que aderiram à fala mais pesada, batendo o pé do Lula e do Brasil, do Itamaraty, né? Que vão na OMC, que foi criada pelos Estados Unidos, é comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior poder dentro da OMC. A gente vai lá brigar e reclamar para ele mesmo. Como eu escrevi hoje, é como se você fosse numa delegacia reclamar do delegado. Não vai acontecer nada. E é muito estúpido. E ninguém mais fez o que o Brasil está fazendo. Quer dizer, em mais uma instância, o Brasil está mostrando extremamente levado para uma ilógica, que é uma ilógica do ponto de vista de alinhamento ideológico contrário dos Estados Unidos, uma ação extremamente emocional que tem origem no fígado, não no cérebro. Então é muito triste ver que o Brasil não tem nada concreto de estratégia para lidar com essa situação. E ao ir à OMC, os Estados Unidos é provocado mais uma vez. E essa provocação, no momento onde a gente não tem interlocução com ninguém dentro da Casa Branca, na realidade, as decisões com relação ao Brasil, elas não estão sendo tomadas nos níveis dos secretariados. Para quem não sabe, os secretariados nos Estados Unidos são análogos aos nossos ministérios. Não está no secretariado da Agricultura, que tem interlocução com o Brasil, obviamente, não está no secretariado de Estado, que tem interlocução com o Brasil, e está dentro da Casa Branca, cercado dos famosos advisors do presidente, que são extremamente gaviônicos, né? Eles têm essa visão muito agressiva com os países que destoam da direção do Trump. E é exatamente onde isso está levando a situação. A gente está batendo não em quem a gente tem condição de conversar, a gente está instigando quem a gente não tem acesso, que é a própria Casa Branca, e isso fica, mais uma vez, uma provocação do Brasil com os Estados Unidos. Não tem nenhuma razão para fazer isso. Veja se os outros países fizeram isso. Ninguém fez isso. Ontem mesmo o Brasil se posiciona, nosso Itamaraty, extremamente ideológico, sempre, né, debaixo dos governos petistas, do lado errado da história. A gente entrou oficialmente nesse processo contra Israel na corte de Haia, é, nos posicionando a favor de um julgamento de que Israel tem cometido genocídio. Quer dizer, o Brasil não tinha nada que fazer isso, porque isso, de uma maneira ou de outra, continua impactando negativamente a nossa participação no eixo do Ocidente, nos alinhando com países do Oriente, dos países que não são países democráticos, né? Veja bem, a aliança com o Irã está nessa. A gente tá se alinhando com países árabes, a gente está se alinhando com todas as autocracias do mundo, ao invés de usar a racionalidade
premissas básicas do comércio e da política internacional. Então, isso acaba trazendo para o Brasil consequências muito sérias, no momento onde a gente precisa baixar a crista, entender o nosso tamanho. A gente não tem tamanho para jogar nessa liga e a gente é parte do sistema, a gente não comanda o sistema. Se a gente quiser tirar vantagem do sistema, que vai continuar sendo dominado pelos Estados Unidos por um bom tempo, não existe ninguém no momento, inclusive a China, que seja capaz de tomar essa autoridade dos Estados Unidos, autoridade econômica, política e militar, está na mão dos Estados Unidos. E a gente se alinhando com o lado que está perdendo. Quer dizer, é muito ridículo essa postura do Brasil, que a gente faz bonito para a galera, só que a gente volta para casa com o olho roxo. É isso que está acontecendo.